Eu pensei em fazer um vídeo sobre quem é Jesus pra mim. E por que não, né? Já que faz parte do que eu acredito, então por que não começar pelo começo? É muito interessante a história de Jesus. O cristianismo, ele faz parte da cultura e foi ele que fundou as bases da nossa civilização. Então o cristianismo, ele tá tão enraizado na nossa cultura que muito do que a gente conhece hoje é por conta das bases do cristianismo, mas a gente não tem essa noção, tá muito inconsciente, tá muito enraizado. Então eu acho interessante a gente saber por que a gente acredita no que a gente acredita. A gente diz, eu acredito em Jesus. O que a gente sabe de Jesus é o básico, a gente não se aprofunda e muitas vezes a gente fala que crê porque os nossos pais creem, mas a gente não tem um conhecimento mais aprofundado. Muitas vezes isso não é um problema, tem gente que precisa de muito pouco para crer, mas no meu caso, o que é o caso de muitas pessoas, isso fortalece nossa fé. Saber mais, se aprofundar mais, fortalece nossa fé de alguma forma. E eu tava lendo alguns livros sobre o Jesus histórico, em como o Jesus histórico, ele afirma e confirma o Jesus espiritual. Não teria como Jesus ser só histórico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem como Jesus ser uma pessoa boa. Ou ele era, pelo que ele afirmava, por tudo que ele propagava, não teria como ele ser uma pessoa boa. Porque ele não se afirmava como um profeta, como um pregador e só. Ele se afirmava como o próprio Deus. Ou Jesus, ele seria Deus, porque era o que ele afirmava. Ele nunca se afirmou como uma pessoa, um profeta, como um pregador. Não. Ele se afirmava como o próprio Deus. Então, ou ele está certo e é o próprio Deus, ou ele é uma pessoa muito má. Uma pessoa que distorceu a história. Ou ele seria o próprio Deus encarnado, ou ele seria uma pessoa muito ruim. Mas como que uma pessoa muito ruim, com ideais distorcidos, os ideais que ele pregou sobreviveria por tanto tempo? Então só tem essas duas alternativas. Ou Jesus seria o próprio Deus, ou ele seria uma pessoa muito má. Não tem como ele ter sido só uma pessoa boa, como as pessoas defendem, né? As pessoas defendem muito Jesus, ele como uma pessoa histórica, ele existiu e ele era uma pessoa muito boa. Não, ninguém defende isso e nem Jesus queria ser lembrado por isso. E é muito legal a gente saber sobre as evidências que Jesus era Deus, de como todas as profecias elas apontam para Cristo, as profecias do Antigo Testamento elas apontam para Cristo. Seria muito difícil uma pessoa cumprir pelo menos ou era 12 ou era 28 das profecias, e Jesus, ele foi o único que conseguiu cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. E isso é assim, é um número é uma probabilidade tão inviável, que para cumprir pelo menos 12 delas já seria praticamente impossível. Jesus conseguiu cumprir todas elas. Também tem a questão da comprovação de que os evangelhos são documentos comprovatórios de historicidade da vida de Cristo. Então, tudo o que Mateus, Marcos e Lucas escreveram é real. E isso se comprova porque, por exemplo, na ciência histórica, como é que se comprova que um documento é verdadeiro? Por exemplo, em documentos antigos como os textos de Aristóteles, ao longo do tempo se preservaram, se eu não me engano, menos de 10 cópias. E da Bíblia, no geral, a Bíblia é o livro que mais tem cópias preservadas. E tem também a questão dos evangelhos em si, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles, pelo fato de cada um deles ter sido escrito, a visão deles, no caso de Marcos, foi o que Pedro falava e ele escrevia, né? E justamente pelo fato de ter algumas contradições mínimas que no final não são consideradas inverdades, mas como um ponto de vista de cada um, é justamente por essas contradições, digamos assim, que se torna verdadeiro. Por os cientistas, quando eles vão analisar cópias de documento, e quando aquelas cópias são extremamente parecidas e são muito iguais, o cientista, ele não vê como uma coisa boa, ele vê como, não, então eu acho que o autor A, o autor B, o autor C, eles entraram em concordância, meio que para manipular as informações e tudo ficar muito parecido,
para parecer, para ficar mais convincente, digamos assim. E não tem nada disso nos evangelhos. Tem também a questão de que eles não ganhariam nada com isso. Na verdade, eles propagar Cristo, o cristianismo naquele tempo em que os cristãos primitivos depois começaram a ser perseguidos, na verdade o que eles ganhariam seriam ataque e no final a morte. Então e uma pessoa, ela não morre por algo que ela não acredita. Então, de fato, eles acreditavam. Tem também a questão das contradições. Se eles quisessem, por exemplo, que aquele texto fosse aceito, eles quisessem manipular, eles não teriam colocado, por exemplo, as mulheres indo ao túmulo e vendo que o corpo não estava lá. Então, as mulheres tendo um papel tão ativo, digamos assim, porque naquele tempo, as mulheres terem visto aquele acontecimento e contar isso não teria uma visão muito positiva para as pessoas daquela época. Elas não eram vistas como a gente vê hoje, né? Então, assim, os evangelhos, eles não tentaram. É comprovatório a historicidade dos evangelhos, o quanto as informações são verídicas. Se for basear tudo pelo critério científico, a Bíblia, no geral, é o texto em que mais pode se comprovar, analisar os evangelhos. A critério científico, a Bíblia talvez é o documento mais comprovatório sobre verdades que existe. Pela questão das aparentes contrariedades, pela questão dos discípulos não terem tentado manipular uma informação para parecer mais aceito naquela época, ter deixado a questão das mulheres terem visto o corpo de Jesus, porque eles poderiam ter manipulado e colocado os homens que viram para ser mais aceito naquela época. Então, assim, sobre a existência do Jesus histórico não há dúvidas. E sobre a existência do Jesus, Filho de Deus, eu acho que é mais fácil você acreditar que Jesus é o Filho de Deus do que você acreditar que o mundo surgiu de uma explosão do nada, a partir do nada, porque nada surge do nada. É aquela história do primeiro motor, né? Algo tem que surgir de alguma coisa. Precisa ter um primeiro motor. E assim, é tão incrível a história de Cristo, porque pela primeira vez a gente escuta a ideia de que um Deus se fez homem para morrer por sua criação. Deu sua vida para morrer por sua criação. Nas histórias antigas, o que a gente vê é deuses castigando homens, deuses se sentindo superiores a homens. E a história mais linda que a gente pode ouvir, Deus, sendo ele infinitamente bom, tudo o que a gente cometer de mal é uma afronta infinita para ele. Então, o mínimo pecado que a gente cometesse seria uma pena eterna, por Deus ser eterno. Então, não teria como a gente se salvar. Por causa do pecado original, a gente já estava condenado desde quando nascemos. Porque o pecado se manifesta desde o início, né? Nascemos em pecado. E para realmente nos salvar, a única maneira de nos salvar, como era feito antes, eram feitos sacrifícios de animais para perdoar os pecados individuais, né? Mas o pecado da humanidade é tão grande que precisaria de um sacrifício, que seria o sacrifício de Jesus Cristo. Então, ele veio à Terra para morrer por nós. Eu não entendia o quão o sacrifício na cruz foi tão importante para a gente. E que, se não fosse pelo sacrifício de Cristo, não faria sentido crer em Deus. Porque Jesus mostrou pra gente o quão ele é amoroso, o quão Deus pode ser amoroso, né? Foi pela morte de Jesus que a gente se tornou filha de Deus. Foi pelo cristianismo que todas as pessoas puderam ser salvas. Começou pelos hebreus e agora todas as pessoas que aceitarem Jesus como Salvador, elas podem ser salvas. Todas as pessoas de qualquer lugar do mundo. Isso é muito bonito. Jesus, ele nos aproxima de Deus. A gente tem que saber no porquê a gente acredita, no porquê que nós somos cristãos e o que significou aquele sacrifício na cruz. Deus se tornou homem e Jesus, ele nos ensinou tanto vindo pra cá.
nos ensina a questão da humildade. Ele poderia, era o que os hebreus esperavam, né? Vindo como um grande general para livrar o povo de Israel. Ele poderia ter vindo um homem, um político muito rico. Jesus veio humilde, nasceu em uma manjedoura, filho de José, carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Então, Jesus nos ensinou tanto, nos ensinou humildade. Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. Jesus, ele teve uma das piores mortes, uma das mortes mais humilhantes. Ele viveu tudo isso por amor. Quanto a morte pela crucificação era uma morte desumana. Os próprios romanos, eles não deixavam os romanos terem essa morte, porque era considerada uma morte muito humilhante. Era crucificado naquele tempo, era criminosos, pessoas que tinham cometido um mal muito grande. Antes da crucificação, Jesus já poderia ter morrido durante as chibatadas, né? Porque os romanos, eles utilizavam o chicote de couro. No chicote de couro tinha pedaços de osso, pedaços pontiagudos, tinha várias coisas assim no chicote já para na hora que grudar na pele, já arrancar tudo. E teve um médico que fez uma simulação aplicando em um material que parecia uma pele, e como aquilo ali arrancava tudo, e quando os romanos eles chicoteavam, em algumas pessoas deixava à mostra até o próprio osso da coluna. Então, muita gente morria ali, não aguentava. E Jesus, ele aguentou, ele suportou. E na cruz, as mãos pregadas, os pés pregados, a pessoa morria por asfixia no momento em que era crucificada, porque para respirar, como estava na posição assim, ficava difícil respirar. Então, a pessoa teria que sempre fazer o esforço de se levantar um pouquinho, inclinar um pouco para poder respirar e voltava de novo à posição original. Isso cansava muito. E quando a pessoa cansava ao ponto de não conseguir fazer esse movimento tão brusco, esse esforço tão grande, era o momento que a pessoa morreu. E foi comprovado que realmente Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou. Por que foi comprovado que ele realmente ressuscitou? Porque teve inúmeras testemunhas oculares. E naquele tempo, durante o momento em que surgiram os evangelhos dizendo sobre a vida de Jesus, sobre a crucificação e sobre o seu processo de ressurreição, tinha muita gente que era contrária a Jesus naquele tempo, tinha muita gente que era contra o cristianismo, era contra a igreja. Então, se fossem verdade, aqueles textos seriam censurados na hora. Ou então, as próprias testemunhas que presenciaram, elas iriam dizer, não foi bem assim, tal. Mas não. Na verdade, a gente tem alguns registros de pessoas que disseram que era o que as pessoas defendiam e que tinha muita gente que defendiam isso. E foi por isso que o cristianismo ele se expandiu de forma tão rápida, porque as pessoas viram aquilo ali e relataram e falavam para as outras que viram o Cristo ressuscitado, porque quando Cristo ressuscitou, ele ainda ficou um tempo falando com as pessoas, ainda passou um tempo com seus discípulos, com as pessoas, enfim. Então, assim, eu acho muito importante eu acho muito legal e eu acho muito interessante o cristão, ele saber se aprofundar mais no Cristo, na história de Cristo, e ele saber defender a sua fé para as outras pessoas, ele saber dizer por que ele acredita em Cristo, por que nós devemos acreditar em Cristo, por que a melhor forma de viver é seguindo Cristo, porque no mundo hoje em dia a gente só se perde. É só perdição, é só indo de mal a pior. E o cristianismo, ele é a base. Ele é a base pra gente ser uma pessoa boa. E não ser boa por ser boa, mas tentarmos sermos a imitação de Cristo, já estamos seguindo o exemplo perfeito. Então, não tem como errar seguindo Cristo. É muito belo, é o que faz sentido, é o que dá sentido à nossa vida. É sabermos que Jesus ressuscitou, que ele nos salvou e que um dia nós iremos nos encontrar com ele. Então, você cristão, pesquise mais sobre
mesmo que sua fé já esteja fortalecida ou não, pesquise mais sobre Cristo, pesquise sobre a vida de Cristo. Se não for para se, que seja para se aprofundar mais, ou então para quando uma pessoa perguntar sobre a sua fé, você saber falar sobre, para quando você ouvir pessoas falando mal do cristianismo, de Cristo, de repente na sua escola, na sua faculdade, você conseguir defender a sua fé, você defender Cristo. É isso.